Bem-vindo, Adilson. Estamos iniciando o nosso papo de segunda de hoje, dia 29 de setembro, cujo tema hoje é internação compulsória. É um tema, gente, que tem múltiplas visões, e falar sobre ele requer, antes de mais nada, vontade de escutar. Porque, como é um tema muito popular hoje em dia, parece que é uma decisão do sim ou não, quando não é uma decisão de sim ou não. Ela tem que levar em consideração uma série de circunstâncias para que possamos tomar decisões, como sempre, caso a caso, né? Então, a internação compulsória, né, ou a internação, ela parte de dois princípios distintos. Para aqueles que têm, né, questões de saúde mental que o diferenciam da maioria e, portanto, apresentam algum tipo de dificuldades de convívio na nossa sociedade, a internação traz um cunho, traz a intenção de protegê-los, né? Ou seja, seriam pessoas sem capacidade de decisão e, portanto, elas precisam estar protegidas de tal maneira que outrem tome as decisões por ela. Bem, essa ideologia, né, ela nasce na Revolução Francesa no século XVII, 17 não, desculpe, XVIII, quando nasce no mesmo momento a escola, o presídio, os conventos de internação e os manicômios. E, coincidentemente, no mesmo momento, nasce o suposto vício por álcool, e somente por álcool. É interessante que, na Revolução Francesa, a perspectiva ou a luta era para se conquistar igualdade entre os cidadãos, acabando com toda a monarquia, né, francesa, estabelecendo um parlamento. Ali nasce, inclusive, o apelido de esquerda e direita, porque aqueles que eram a favor de questões ligadas ao povo se sentavam à esquerda no parlamento, e aqueles que não eram ligados, ou seja, ligados à nobreza, ligados à elite, se sentavam à direita no parlamento. Daí nasce essa alcunha de chamar de esquerda aqueles que têm maior preocupação com a questão da comunidade e dos mais frágeis. Eles tentassem a direita, ou seja, os de direita, aqueles que têm princípios mais pragmáticos, vamos dizer assim, né? Querem resolver as coisas com mais rapidez. Bem, e ali, exatamente nesse momento, nasce uma série de aparelhos de controle social, né? Nessa escola, baseada em toda a metodologia grega, metodologia essa que tinha por princípio em que cabia ao homem estudar e transformar e dominar a natureza. E a mulher era somente um recipiente que guardava o feto. Sequer era reconhecida a participação da mulher na gestação, né? Ali ela estava só por um desígnio dos deuses guardando o feto. Por isso, inclusive, a Grécia era muito estimulada a prática homossexual
principalmente o sexo oral, porque acreditava-se que a essência do humano, a sabedoria do humano, estava toda concentrada no esperma. E, portanto, se alguém engolisse o esperma de um sábio, se tornaria sábio também, ou se aproximaria mais ainda da sabedoria. Mas é dentro desse princípio que nasce essa escola francesa, em que prioriza absolutamente aquilo que é importante ou aparentemente importante na sociedade, né? Que é a mesma estrutura escolar que até hoje, onde a grande transformação foi a supressão de castigos físicos. Nada além disso. O currículo é basicamente o mesmo, a forma é bastante parecida, turmas de crianças com aparentemente a mesma inserção intelectual, a mesma capacidade intelectual, onde é estabelecido períodos, onde nesses períodos esses alunos são submetidos a testes para saber se ele está apto a ter contato com novos conhecimentos ou não. Bem, já o convento, ele era um lugar só de mulheres, né? A clausura, porque eram mulheres que não haviam casado e para que ela não desse despesa para suas famílias, então eram internadas em conventos e lá mantidas. A prisão, que até ali não era, existia, mas não era tanto usada, passa a ser oficialmente usada, inclusive, com uma maior estruturação da justiça, para afastar aqueles que desobedeciam às normas estabelecidas pelas elites. E os manicômios, para aqueles que eram diferentes dos demais, aqueles que, de alguma maneira, tinham reconhecimento de que eles eram diferentes e doentes, porque outra gama de diferentes eram mortos, porque eram vistos, entendidos como se fosse um símbolo do mal. Foi, por exemplo, a fase que as mulheres eram queimadas na fogueira para entenderem que elas eram representantes do mal, né? Joana d'Arc é de todas a mais conhecida, né? Bem, o tempo vai passando, nada disso vai se alterando muito dentro das estruturas. Tudo isso vai se configurando, né? Até que chega um momento que é o ápice de toda essa história, que é a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo implanta o que eles chamam de campo de reeducação. O que era o campo de reeducação? A proposta nazista estabeleceu uma nação socialista. Então, eles pegavam aqueles que não, essa era a justificativa, que não estavam preparados para viver uma nação socialista, que eram diferentes da ideologia, do que a ideologia nazista entendia como tendo que ser, e eram enviados para campos de reeducação para poderem aprender a viver dentro da nova Alemanha. Isso ganhou um tal apoio popular que, em 1936, quando houve eleições de Hitler se candidata para ser reeleito, existia votação dentro desses campos de reeducação. E essa votação era com voto secreto, pois Adolf Hitler recebe
90% dos votos dentro dos campos de reeducação. Só mais tarde que eles viram campos de concentração, né? Onde a barbárie é assumida de uma vez por todas e construída e efetivada. Para vocês terem ideia do que era essa Alemanha que nós estamos falando e que vai ser um marco para a humanidade daí para frente. A Alemanha, quando elege Hitler, é o país que tem o maior número de doutores per capita de todo o mundo. Além disso, também, uma vez terminada a guerra, várias pesquisas demonstraram que os campos de concentração mais sórdidos, onde as experiências eram feitas de uma forma mais violenta, eram aqueles que tinham os seus diretores, aqueles que eram comandados por pessoas de grau de instrução muito grande. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que nasce a penicilina, mas nasce o avião a jato, o míssil, etc. Que, quando é terminada a Segunda Guerra Mundial, alguns desses cientistas alemães eles são raptados e levados ou para a Rússia ou para os Estados Unidos, e lá desenvolvem toda essa tecnologia que hoje nós conhecemos, né? Inclusive a própria bomba atômica. Bem, mais uma vez, e durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra fica sem profissionais da área de saúde. E por causa dos bombardeios nazistas, e além dos bombardeios nazistas, da grande incidência de envio de tropas para a guerra, né, começam a existir muitos órfãos. E, a partir daí, um pediatra, que é uma pessoa que merece ser estudada, que tem excelente ideia, já me veio o nome dele, tem a ideia de fazer o que ele chama de comunidades terapêuticas. O que são comunidades terapêuticas? São comunidades que reúnem um grupo de pessoas para se autocuidarem. Por isso são chamadas de comunidades terapêuticas. Ou seja, como não existia mais vaga em hospitais, como não existia como cuidar o Estado, assumir o cuidado de toda essa população, todas as crianças órfãos e etc., etc. Churchill estabelece as comunidades terapêuticas e lá nasce esse termo, e é cunhado esse termo, né, de comunidade terapêutica. Durante esse período também, principalmente pós-guerra, né, surge um fato que a gente já comentou aqui mais uma vez, eu vou lembrar rapidamente, né? Quer dizer, antes mesmo da guerra, mas isso é confirmado, consolidado durante a guerra, surge o comunismo. E, por causa do comunismo, a Rússia se isola e a China também se isola. A Rússia é invadida por Hitler e, por causa disso, se envolve na Segunda Guerra Mundial. A China não. A China é esquecida. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Rússia tinha ocupado a Europa Oriental, que acaba por transformar na União Soviética. A China, calada e esquecida, vai se reorganizando, principalmente com a Revolução Cultural, comandada por Mao Tse-tung. Essa reorganização deles começa a construir um regime que é um regime baseado na cultura chinesa, que também é bastante solidária, e a partir daí surge uma cultura, um governo
completamente diferente dos anteriores, que é esse governo preocupado com o social, e que é dado o nome de comunismo, que a origem dele é de comunitário. Né? O comunismo surge a partir do comunitário. Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, como ia falando, nasce os Estados Unidos como a grande potência, porque os Estados Unidos, fora o ataque de Pearl Harbor, promovido pelo Japão, não sofre nenhum outro ataque, portanto, a economia dele não é atingida, muito pelo contrário, ele passa a exportar muito mais do que antes, porque a economia europeia é destruída. Ele passa a ser um grande produtor de armas de todo mundo, o que ele já era um grande produtor de armas por causa da guerra civil interna deles, do norte contra o sul, ou do sul contra o norte, né? O outro tinha sido há pouco tempo atrás, 100 anos, 150 anos atrás. Então, eles já eram um povo guerreiro, e se transformam mais guerreiro ainda, e ficam com armamento absolutamente moderno, de ponta, e o maior exército da face da Terra. Ele vai resolver tudo na base da guerra. Acontece que, como eles tinham esquecido a China vai crescendo e exportando toda a sua ideologia para os países lá do Sudeste Asiático. E os Estados Unidos resolvem criar uma barreira para a exportação dessa ideologia na base da arma. E aí se mete a primeira vez na Guerra da Coreia, que já era comandada, que já tinha participação da França, a França já tinha sido expulsa, e na Guerra da Coreia, os Estados Unidos perde. Né? Consegue um acordo de dividir o território da Coreia ao meio, entre o norte comunista e o sul capitalista. Aí surge depois o Vietnã, os Estados Unidos é expulso, Camboja e etc., onde os Estados Unidos é expulso de lá. Acontece que, nesse mesmo período pós-guerra, esse regime começa a surgir também na América do Sul e principalmente no Caribe, com a Revolução Cubana de 1959, em que as tropas de Fidel Castro vencem. Isso era na porta dos Estados Unidos, né? Ou melhor, na janela dos Estados Unidos. Na América do Sul surge um sujeito desafiador chamado Fidel Castro, ou Che Guevara, um argentino, um médico argentino, que depois de passear pelo interior da América do Sul, naqueles países andigos, começa a ter uma forte influência naqueles países. Ele vai para Cuba, luta em Cuba e depois retorna para a América do Sul, tentando implantar. E essa ideologia começa a crescer. E aí é necessário que os Estados Unidos encontrem uma justificativa para poder agir também com violência aqui na América do Sul. Assim, em 1971, Richard Nixon lança a ideologia da guerra às drogas, que nada mais é do que uma guerra aos drogados e não às drogas, que nada mais é do que uma justificativa para poder invadir esses países e, através dessa invasão, matar todos aqueles que pudessem pensar em agir ideologicamente contra os interesses norte-americanos. Nós estamos vivendo, nesse momento, algo bastante parecido com Trump, né? Onde ele se acha no direito de usar taxação, se acha no direito contra a Venezuela de botar os barcos. Eu aqui não estou defendendo a Venezuela nem nenhum regime, só estou tentando colocar o paralelo
né? Vocês viram o secretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos, que equivale ao ministro do Comércio Exterior dos Estados Unidos, deu uma entrevista na sexta-feira dizendo que o Brasil é um dos países que os Estados Unidos têm que dar um jeito, porque o Brasil está agindo contra os interesses norte-americanos. Então, dentro dessa ideologia da guerra às drogas, nasce, e para poder justificar a questão da guerra às drogas, é cunhado o termo da dependência química, ou seja, uma vez utilizando determinadas substâncias, criaria-se uma dependência química daquelas substâncias, esquecendo que essas meia dúzia de substâncias sempre existiram na humanidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que se encontra restos de maconha em tumbas do faraó, e se encontra restos de maconha no imperador chinês de 5.000 anos antes de Cristo. Sempre existiu, né? Heroína, ópio, então, fizeram parte da tradição de todos, né? O álcool, por exemplo, né, é usado na Igreja Católica, na saudação do sangue ao Cristo. Ou seja, nós, humanos, não existiu nunca nenhuma sociedade que não tivesse droga permeando, ou seja, substâncias psicoativas, fizesse parte dessa comunidade, dessa sociedade. Nunca existiu nenhuma comunidade que não se utilizasse de sistema de substância psicoativa em cultos religiosos, né? Até porque facilita o contato com os deuses, facilita o contato com o etéreo, de acordo com as pessoas. Bem, nesse caminho, começa a surgir algo que é a possibilidade de agir violentamente contra os usuários de droga e, principalmente, os supostos traficantes, né? Para que haja interrupção do comércio, da produção das substâncias. É muito interessante porque, ainda hoje, é muito pouco divulgado alguns lugares em que essas mesmas substâncias são absolutamente liberadas. É muito pouco divulgado, por exemplo, que o Rivotril é a droga que mais mata na humanidade. Mata mais do que heroína, cocaína, mata mais do que qualquer outra. É muito pouco divulgado a origem das drogas, conhecida como as drogas, que estão sempre ligadas à cultura de regiões que têm um forte interesse norte-americano, geopolítico norte-americano, né? A maconha na América do Sul, o ópio e cocaína na região sudeste asiática, né? E as substâncias que efetivamente fazem mal, né, que são principalmente o álcool, que é a substância psicoativa que mais causa dano à saúde do humano e mais prejuízo à humanidade, ela é não só difundida, como é estimulada a beber, né? É permitida, assim como o cigarro. Até pouco tempo atrás, tinha comercial estimulando as pessoas a beber, né? Tinha aquela famosa, o homem que sabe o que quer fuma Hollywood. Bem, mas isso tudo se esquece. Isso tudo é deixado para trás. E parte para essa ideologia da guerra às drogas. Parte para a ideologia de que meia dúzia de substâncias, uma vez usadas pelo humano, causam imediatamente o que é chamado de dependência química, uma doença, né? Vou dar um exemplo a vocês. Como vocês sabem,
até bastante pouco tempo atrás, se acreditava que a maconha causava dependência química, pois hoje em dia vários estados norte-americanos liberaram o consumo. E não sei se vocês se lembram, o ano passado teve um campeonato de futebol da Copa UEFA, na Alemanha. Copa UEFA é um campeonato das seleções da União Europeia, né? As seleções europeias, que foi na Alemanha. 15 dias antes da Copa UEFA começar, a polícia alemã, vou repetir, a polícia alemã foi para a televisão e lançou uma campanha pedindo que os torcedores de futebol, ao invés de beberem cerveja, que faz parte da cultura alemã, usassem maconha. Isso foi uma campanha difundida na Alemanha, na TV, nas mídias, na internet, em todo lugar, sobre a justificativa que a bebida alcoólica transforma as pessoas, ficam mais agressivas. Já a maconha deixa elas mais pacíficas. Então, mas, em alguns lugares, continua se difundindo a respeito da dependência química da maconha, né? E assim se vai, por exemplo, o ópio, a heroína, se esquecem que eles são largamente usados em medicamentos. A cocaína é a base da anestesia. Personalidades extremamente conhecidas por todos nós fazem uso de drogas, como, por exemplo, Freud. Ele usava cocaína todo dia de manhã. Existe um livro escrito por sua filha, Ana Freud. Já vai, Adilson, vou chegar lá. Era um livro escrito por Ana Freud sobre o uso da cocaína pelo pai, né? Chama-se Freud e a Cocaína. Se vocês entrarem aí na internet, vão achar esse livro à venda por R$ 20. Extremamente interessante. Freud, quando acordava, a primeira coisa que fazia era cheirar uma carreira de cocaína, que ele dizia que era a única forma de despertar efetivamente. E, no entanto, como ele recebia cocaína direto dos laboratórios, ele morreu de câncer na boca, uma sequela referente ao uso de cocaína. Adilson me lembra ansiosamente sobre a primeira guerra que houve na humanidade, né? Tendo como tema a questão das drogas, foi a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio é o seguinte: o ópio fazia parte da cultura chinesa, até que o imperador chinês proíbe que os chineses usassem ópio, para que eles deixassem de ficar tão lerdos e trabalhassem mais, aumentassem a sua produtividade. Acontece que a Inglaterra, que já ocupava a Índia, né, tinha como principal cliente dos seus tecidos e maquinários exatamente a China. Então, não interessava a elas que os chineses passassem a produzir aquilo que usasse, principalmente tecidos. E aí ela invade a China para matar o imperador e, com isso, colocar um outro imperador que liberasse o uso do ópio, para que os chineses continuassem usando ópio e comprando coisas da Inglaterra, né? Então, assim como bem, mas vamos prosseguir. Então, a partir daí, assim, a história, quando se mistura com a questão das drogas, é uma história toda quebrada, toda aos pedaços. E quando a gente vai juntar o quebra-cabeça, a gente vê que não faz o menor sentido. Tem um livro muito bom, que é A História da Proibição das Drogas, de Henrique Carneiro.
Ele é um professor de história que faz todo um trabalho, um levantamento muito, muito interessante. Quem tiver interessado em ver, tudo isso que eu estou falando aqui está lá no livro dele, né? Eu estou basicamente enxertando algumas informações a mais, mas fazendo um resumo do livro dele. Bem, com o avançar, né, da década de 70 e década de 80, dos regimes ditatoriais, avança também a questão das drogas e o pânico causado, né, intencionalmente em todos com a questão do uso das drogas. E partindo do princípio que quando um indivíduo se utiliza da primeira vez de uma dessas poucas substâncias, ele fica viciado. A única forma de interromper o uso dele é afastá-lo da substância. E para afastá-lo surge a internação compulsória. De novo, ressurge não. Ela volta à internação compulsória. Principalmente no Brasil, que com a reforma psiquiátrica havia acabado com os manicômios. Acontece que existe uma questão social no Brasil que pouco é comentada dentro desse tema, que é a grande maioria da população brasileira não tem como cuidar dos seus entes que sofrem doença mental. Essas pessoas e essas famílias precisam trabalhar todo dia, o dia inteiro. E essas pessoas que não têm a possibilidade de participarem, de atuarem autonomamente, elas não têm onde se cuidar. Então, essas famílias necessitam de lugar que cuide delas. E o único lugar disponibilizado são lugares onde exista a internação. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? Por que não existe internação dia? Por que não existe a forma que todos nós conhecemos, que é muito mais eficaz, mais humana, etc., né? O mesmo número de vagas que existe em comunidades terapêuticas, que ressurge na década de 90, início dos anos 2000, com o crescimento das religiões neopentecostais, e crescimento esse que leva as pessoas a acreditarem que o uso de substâncias psicoativas é uma ação demoníaca e que, portanto, era necessário interná-los também para que essas pessoas entendessem o cunho religioso da vida, se submetessem às práticas religiosas e, com isso, o demônio não ocupasse os seus corpos. E é interessante que, com o passar do tempo, essas comunidades terapêuticas surgem, isso no final do século passado, né? Década de 90, início dos anos 2000. Surtem um efeito, que não é pelo fato da internação compulsória, mas sim pelo fato, de que essas pessoas, né, passam, os usuários de droga, passam a ter um convívio social. E ali eles resgatam a sua cidadania. Mas acontece o fone, que não é previsto dentro disso tudo, que é o pós-alta. Como fazer com esses indivíduos que são isolados da sociedade? E lá eles reaprendem a viver, alguns, sem uso de substâncias psicoativas. Mas, num belo momento, se abre a porta e o expulsa de novo para um mundo que ele não sabe viver, que ele não está aparelhado a viver, principalmente sem as substâncias psicoativas.
O que fazer? Por outro lado, também, como em toda atividade humana, começa a surgir um número muito maior de comunidades terapêuticas coordenadas por pessoas criminosos que só estão interessados no dinheiro e começam a submeter os seus pacientes a seus interesses pessoais. Então, essas comunidades terapêuticas servem para trabalho escravo, abuso sexual, castigos físicos, receber aposentadoria de idosos e demais internos. Eles ficam com os cartões e recebem o dinheiro, e etc, e etc, e etc. E assim se estabelece um regime onde se passa a olhar para esses lugares pelo lado onde eles são completamente fora da lei, mas, ao mesmo tempo, não oferece e não é oferecido nenhuma alternativa para essas famílias que não têm como cuidar dos seus entes. O que fazer? Porque, na realidade, o que nós esquecemos é que quem procura as comunidades, as comunidades terapêuticas, é a população. São os próprios parentes que lá internam, lá deixam seus entes. E não se oferece nenhuma alternativa a eles. O Estado não opera dentro dessa situação em nada. Embora todos nós saibamos que a grande maioria das comunidades terapêuticas são centros criminosos. Mas já a quantidade de denúncias nas mídias, em tudo quanto é lugar, é uma coisa absurda e continua a se existir. É uma prática tolerada como é tolerado o jogo do bicho, que é proibido, mas continua a existir. Por outro lado, não existe nenhuma campanha de esclarecimento, né, do que significa a tal da comunidade terapêutica, e não existe nenhuma campanha de esclarecimento para a própria população quais são as alternativas viáveis, que tem o CAPS-Dia, que tem toda a possibilidade de ter RAPs atendendo mais adequadamente. Nada disso é dito. Ninguém vai para as ruas para solicitar que a reforma psiquiátrica seja efetivada no Brasil. O que acontece hoje é que existe um desmonte da saúde pública no Brasil, tanto do SUS, como principalmente na saúde mental, onde tudo está sendo privatizado. Então, a questão não está, pura e simplesmente, no que nós chamamos de comunidades terapêuticas, porque agora já estão surgindo outros nomes para mascarar a mesma coisa. A questão está, né, é que não existe nenhum projeto terapêutico efetivo. Assim, vou dar um pequeno exemplo, aliás, dois exemplos para vocês, né? O primeiro deles é o seguinte: a elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo, só perde para a norte-americana. Então, você não vê integrantes da elite brasileira internados em comunidades terapêuticas. Ou você não vê comunidades terapêuticas feitas para ricos, né? Piscina de surf, o que seja. Ninguém fala nisso. Uma pesquisa da Unesco demonstrou que os locais onde existe maior difusão, comércio e consumo de substâncias psicoativas são as escolas brasileiras, tanto as escolas de primeiro e segundo grau quanto as universidades. Ninguém fala disso. Não existe a proibição às drogas,
impede que existam campanhas de prevenção ao uso, de esclarecimento do uso. Então, um outro exemplo foi essa ação da Damares, né? E agora, de novo, a barbárie da Prefeitura de São Paulo, que quer internar compulsoriamente mães grávidas. Estou partindo do princípio que as mães grávidas, ao usarem substâncias psicoativas, contaminam seus fetos também. Ou seja, quando nasce uma criança de uma mulher que consumiu crack durante a gravidez, o feto já nasce viciado em crack, ou sob efeitos do crack, o que é mentira. Existem inúmeras pesquisas que demonstram que a placenta protege o feto, que as substâncias psicoativas que mais fazem mal ao desenvolvimento do feto são cigarro, tabaco, e não só por causa do tabaco, mas por causa de tudo que é anexado ao cigarro, como pólvora, etc., etc., e o álcool. E ninguém fala disso. Ninguém fala de que quando uma mulher está grávida, senta para tomar um chopp com seus amigos, ela está prejudicando muito mais ao feto do que se fumasse uma pedra de crack. É chocante, né? Mas é verdade. Então, toda essa política, né, que possa levar à internação compulsória é uma política, diante de mais nada, está baseada no mesmo princípio da escola, da cadeia e dos conventos, desde que eles foram inaugurados lá na Revolução Francesa. Quando alguém discorda da elite, existem duas classificações destinadas a essa pessoa. Ou ele é doente mental ou criminoso. Então, aqueles que não são doentes mentais, nem criminosos, algo de errado lá. Então, um dos dados é o uso de substâncias psicoativas. E pronto. Assim, o resumo disso é: pesquisas demonstram que internação compulsória só tem um resultado positivo para 2% dos indivíduos que passam por essa experiência. Não mais do que 2%. Isso em relação ao uso da substância que ele tinha antes de ser internado. Quanto à ressocialização, é praticamente zero. Para vocês terem uma ideia, o que significa isso? O índice de reincidência do preso suíço é 7 vezes maior do que o índice de reincidência do preso brasileiro. Parece um absurdo, né? Mas não é. Sabe por quê? O suíço que se transforma em criminoso é uma questão de ideologia, de escolha. O cara quer ser criminoso, porque ele tem. O Estado fornece a ele um padrão de vida excelente. Ele não precisa roubar para comer, para dormir, para se vestir, para estudar, para dar saúde para os seus filhos, nada. Ele vai ser criminoso porque quer. Já o brasileiro, não. O brasileiro, em sua grande maioria, ele vai cometer algum crime por absoluta falta de alternativa. Eles são o que a gente poderia chamar
os verdadeiros prisioneiros políticos brasileiros, que nós cunhamos esse termo para aqueles que, durante a ditadura, pegaram armas contra a ditadura e que tinham como característica serem filhos da classe média e classe alta, principalmente de intelectuais, e esqueci todos os outros, que são forçados a se tornarem criminosos para tentarem dar alguma dignidade às suas famílias. Então, esses dados que são colocados pela própria humanidade, eles não são trazidos à mesa quando esses temas são debatidos. Essas experiências vividas não são colocadas. Eu vou lembrar a vocês, e prometo que estou encerrando, que já estou falando demais, aquela experiência de que durante a Guerra do Vietnã, bem-vinda, Helena, saudades suas, mas durante a Guerra do Vietnã, os soldados, os combatentes norte-americanos usavam heroína com, a partir de vistas grossas dos seus comandantes. Bem, esse é um dos motivos do pânico do governo norte-americano pelo fim da Guerra do Vietnã. Eles calculavam que em torno de 300 mil ex-combatentes retornariam para os Estados Unidos viciados em heroína, porque a ideologia dizia que provou heroína, ficou viciado. Mas acaba a guerra. E como a história nos demonstra, não houve nenhuma desorganização da sociedade norte-americana. O medo é que, com a chegada de 300 mil usuários de heroína, haveria um aumento de consumo de heroína nos Estados Unidos, consequentemente do comércio e, consequentemente, da criminalidade. A história nos conta que nada disso aconteceu. Perplexos com isso, o governo norte-americano separa 100 mil fichas de ex-combatentes norte-americanos que voluntariamente se declararam usuários frequentes, diários de heroína, e fizeram contato com cada um deles. Tem um artigo do Bruce sobre isso, publicado lá no nosso site, se vocês quiserem, com farta bibliografia a esse respeito. Bem, mas, como eu dizia, separaram em grupos e fizeram contato com cada um deles. 87,3% dos entrevistados, ou seja, 87.300 pessoas, haviam abandonado a heroína assim que chegaram nos Estados Unidos por livre e espontânea vontade. Dos 12,7% restantes, só 4% não haviam abandonado, porque os 8,7% restantes eles necessitaram de ajuda de profissional para abandonar. E os 4% que não haviam abandonado afirmavam que não haviam abandonado porque não tinham nenhum interesse em abandonar. Eles gostavam de usar a heroína e iam continuar usando. Isso que aconteceu em 1976 teria desmontado totalmente a farsa da guerra às drogas se Richard Nixon não tivesse proibido que esses dados fossem difundidos. Então, é a hipocrisia que comanda toda a questão das drogas, do uso de substâncias psicoativas na humanidade. Adriane, eu vou
2 minutinhos só que eu vou abrir a janela aqui, está quente. Pronto. Aguardando as colocações de vocês. Adilson? Tabacu. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude. Como tudo na vida aí, a gente está vendo um monte de coisa errada e a gente precisa se mobilizar. Agora, campanhas na internet, mas a internet, as redes sociais também acabam sendo um vício. Então, pessoas que ficam muito mergulhadas nas redes, é como se fosse uma adição também. Se fosse há uma adição. Então, então justamente a diversidade da atividade cotidiana de cada um, que acho que acaba dissipando aquela necessidade de você se concentrar numa coisa só, que seria a adição, né? Agora, como é que a gente mobiliza o povo, por exemplo, para eleger pessoas que tenham interesse, vontade política de resolver um problema? Por exemplo, em vez de centros terapêuticos, internação compulsória, fazer mais CAPs, fazer CAPs em cada bairro, que se a pessoa tem problema mental, ela tem psicólogo, psiquiatra para atender. Se tem problema álcool e droga, tem um CAPS-AD. E isso aí seria só a porta de entrada da rede de atenção psicossocial, né? Daí teria que ter um CAPS 3, por exemplo, no conjunto de distritos. Quer dizer, precisa de vontade política para fazer isso. Agora, o povo está muito alienado. Como é que a gente vai fazer um mecanismo de comunicação para as pessoas começarem a refletir mais? Eu acho que um caminho é isso que você está fazendo, de roda de conversa. É roda de conversa, e eu acho que é rede social também, apesar de ser também, se a pessoa se concentra só na rede social, ela fica viciada, é um problema também. É isso que a gente fala. Tabacu, olha só. Vou relembrar para você algo que eu falei aqui. A polícia alemã fez uma campanha nacional estimulando as pessoas a usarem maconha ao invés de usar álcool. Você viu algum vídeo, algum comentário a esse respeito? Então, eu acho que isso dimensiona um pouco a força que existe para manter as coisas como estão. Você, acho que o maior inimigo nosso, daqueles que lutam por um mundo diferente, é achar que nós temos respostas imediatas. Não temos. Assim, um exemplo nesse momento que a gente vive é a faixa de Gaza, Tabacu. As pessoas estão sendo massacradas, violentadas em Gaza. E o mundo inteiro assistindo. Então, essa é só mais uma questão, não é a questão. A espécie humana é tão burra que ela é a espécie que tem maior capacidade de intervenção no planeta Terra. E está construindo um planeta que em breve vai ser inabitável para ela mesma. E como é que a gente vai fazer para motivar as pessoas... o Adilson levantou a mão. Rapidinho, Adilson.
como é que a gente vai fazer para as pessoas começarem a refletir mais e gerar uma mobilização para os problemas que existem? Os problemas são distribuídos, então a solução também tem que ser distribuída. Se a gente concentrar o problema, a gente vai ter mais difícil a solução. Eu acho que tem que ter bairros, por exemplo, tem os problemas, tem que ser solucionado no bairro, tem que ser descentralizada o problema e a solução. Agora, tem coisa que é centralizado, por exemplo, em Gaza é uma coisa aguda que está acontecendo ali, mas a gente podia combinar de se mobilizar para todo mundo vai para a rua e fala, basta. Tem muitos movimentos em várias cidades que reúne muita gente. Precisava todo mundo, a gente precisa falar, vamos organizar e vamos. E do mesmo jeito que organiza para Gaza, mobiliza para a vontade política de resolver o problema de saúde mental, criar vida digna para as pessoas, né? Agora, as pessoas, por exemplo, votam, quer dizer, tem essa divisão de direita e esquerda aqui quando se abriu a palestra, no entanto, a direita está aí para defender a elite, e a esquerda, desde a idade da Revolução Francesa, a esquerda era para defender os menos favorecidos. Agora, por que os menos favorecidos, que são 85% são pobres, ganham abaixo do necessário no Brasil, votam no centrão, votam na direita? Quer dizer, está faltando comunicação. Quem não se comunica, se estrombica. Já falava para o Chacrinha. Eu fico por aqui. Obrigado. Ok. Diga lá, Nilson. Olá, boa noite para todos, para todas, todes. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, Zona Leste, capital. Tá me ouvindo bem, né? Estamos. Para aí. Então, ótimo tema, um apanhado histórico, né, Paulo? Você fez. Eu até estava lembrando ali que a base dessa guerra toda contra as drogas é a guerra do ópio, né? E agora nós estamos tendo a guerra do Trump aqui no Caribe, dizendo que é contra os cartéis, que é contra isso, se ele é o próprio cartel, né? Então veja como caminham as coisas, as ditaduras disfarçadas de democracia pelo mundo. E esse negócio de internação compulsória, de limpeza de rua, de higienismo, é um modelo, né, ideológico também, que a extrema-direita não assume que é ideológico. É diferente das ideias progressistas. E eles não assumem como ideia. E assim, nós temos, as comunidades agora, elas têm um departamento girando milhões. Eu coloquei lá o link do edital que está rolando lá. E tem um link no YouTube, no Instagram, está nas redes sociais, é só colocar. Um seminário que vai ter enorme em São Paulo, com várias universidades, dia 6 e 7, para internar as mulheres. Você falou aí, criança. Agora, quem está lá são as entidades internacionais das comunidades terapêuticas, para endossar um contrato junto com o Ministério do MDS de 26 milhões, né? Agora, como a gente vai ter rede de atenção psicossocial com o dinheiro sendo investido para outro campo, que não é da saúde mental, que não é da reforma
psiquiátrica antimanicomial brasileira e nem o que a luta antimanicomial defende. Entendeu? Então, assim, o Tabacô falou aí, como preparar a sociedade para elas votar em governo que realmente pense como a gente, né? Tá difícil. Porque, às vezes, quando a gente elegeu o Lula, mas o ministério está na mão de quem? Né? Então, fica aí. A gente está com a campanha, eu já falei aqui na segunda-feira, teve uma reunião no sábado, eu esqueci de passar o link, vamos ter outra no sábado, quinta-feira tem uma live, tá? Vai ter no dia 10, manifestação assim, em vários estados, e também a gente vai fazer virtual e presencial, seminário, mesa, né? Cada um organiza o que pode no seu estado, no dia 10 para falar alguma coisa contra. Eu coloquei o manifesto aí, tá? A gente sempre está fazendo alguma coisa. Agora, precisa que as pessoas vá aderindo mais, né? E defendendo mais. E eu vejo que tem uma coisa que muitas pessoas falam uma coisa e nos bastidores faz outras. Infelizmente, essa forma de funcionamento político que existe também. Falar uma coisa, mas lá nos bastidores é outro negócio, tá? Queria lembrar disso. Então, a gente sempre está se mobilizando, fazendo nota, fazendo conferência, fazendo mobilização, mas as entidades são fortes, elas têm braços internacional envolvido e apoiado por onde tem dinheiro público, tá? Eles são na fonte do dinheiro público. Tá, eu coloquei o link do contrato aí, vou colocar. Tem os links do Instagram do evento, né? Eles têm tanta associação e federação e tanta universidade junto com eles que a gente é café pequeno diante deles, tá? Tá lá no Instagram, lista e a programação. Pois é, Dilson, eu tenho uma pergunta para te fazer. Imagina a seguinte cena, Dilson. Aquela mãe que tem um filho que é usuário de drogas e, ao mesmo tempo, é uma pessoa absolutamente sem limite. Se acha no direito de roubar as coisas em casa, de aprontar todas que tem direito. E a família e os médicos atribuem essa ausência de limite, essa ausência de cidadania ao fato dele usar drogas. E essa mãe já não sabe mais o que fazer para cuidar desse filho. Os irmãos já abandonaram esse irmão, a família já abandonou, se destruiu, e a mãe vai em desespero de causa, aconselhada por alguém da igreja delas, e se dirige a uma comunidade terapêutica para internar o seu filho. O que fazer? Então, era para ser cuidado na rede de atenção psicossocial. Não é essa a pergunta. Não tem o se. Estou falando assim, hoje, em 29 de setembro de 2025, neste Brasil real que nós vivemos, o que fazer? Eu orientaria ela a procurar primeiro um centro de atenção psicossocial. Já procurou. Então. Marca a consulta para ela 2, 3 meses depois. Isso, tem uma insuficiência. Por que essa insuficiência? Então, porque, espera aí, Paulo, eu não vou responder o que você quer, eu tenho que responder como eu imagino, tá? Ó, então, Adilson, mas eu vou... Então, não vou responder nada, parei. Eu vou te explicar o porquê dessa pergunta. Eu conheço pessoalmente o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, e conheço o Sâmio, que é o responsável pelas comunidades terapêuticas no Brasil. Já participei de debates com eles mais de uma vez.
E dentro desses debates que eu participo com eles, eu sempre fico mudo nessa resposta. Porque, assim, não adianta se pegar todo o dinheiro que é investido hoje nas comunidades terapêuticas e começar a investir na rede de atenção psicossocial. Primeira pergunta é: o que se faz com algo em torno de 400 mil pessoas que hoje estão internadas em comunidades terapêuticas? A segunda pergunta é: o que se faz com a fila de espera para internar seus entes nas comunidades terapêuticas? Até quanto tempo vai levar para desenvolver uma consciência nessas pessoas de que comunidade terapêutica não resolve o problema? Quanto tempo vai levar para se capacitar profissionais que trabalhem nos CAPs, que não é a internação que vai resolver o problema? Porque existem vários psiquiatras que levam a internação. Existe muito mais profissionais da área de saúde que acreditam em dependência química do que os que não acreditam. Como faz para mudar essa realidade que nós vivemos hoje? A sensação que me dá é que é aquele ditado assim: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Assim, que a coisa está de uma forma, já vai, Tabacou, e toda está de uma forma absolutamente insustentável, está. Que é uma atitude criminosa, essa que está sendo feita no regime social brasileiro, quanto à questão dos excluídos sociais como um todo, não existe, ou melhor, existem pouquíssimos países no mundo que hoje estão dando conta da saúde mental. E as pessoas não falam disso. As pessoas continuam lidando com pró ou contra ou pró. Como se só houvessem dois lados, a esquerda e a direita. Como é que faz? Como é que faz? Vou repetir. Para ficar mais drástico ainda, uma cena que eu conheço, a avó encontrou o neto na rua, como população de rua, levou para sua casa e não sabe o que fazer com aquele neto. O pessoal do CAPS-AD não tem como atender, não tem como resposta para dar. O que faz? O que faz a família daquela médica, que eu passo o vídeo aqui, vou passar de novo, né? Como é que faz? Como é que se desenvolve alguma coisa? Antes de você entrar nesse mundo da... Posso falar? Espera aí, Tabaco. Antes de você falar, 2 minutinhos só, por favor. Prometo que é 2 minutinhos. Aqui, gente. Vocês veem? Estão vendo? Tabaco, você está vendo?
Sim, mas está parado sem som, está parado. Isso, está parado. Agora vai entrar. Eu me lembro, é uma médica, né? Sim, mas eu quero passar essa cena aqui, nesse momento, nessa discussão, para a gente refletir sobre isso. O vídeo congelou. Cara, é impressionante como essas coisas acontecem nessas horas. Então fala, Tabaco, enquanto que o vídeo descongela. Então, é bem isso que você está falando, a gente causar reflexão. É isso que eu acho que a solução é botar todo mundo para conversar, fazer rodas de conversa e vamos pensar em soluções. Por quem está com problema, que o cara não sente que é problema a adição dele, mas por ele numa roda de conversa também, todo mundo conversando, todo mundo refletindo, Tabaco, fazendo análise crítica dos problemas. Tabaco, deixa eu te lembrar uma coisa que é importante, né? Na nossa metodologia de trabalho, do Observatório de Adições de Bruce Galaxy, uma pessoa é adicto quando ela pratica algo na vida que ela não quer mais praticar e precisa de ajuda de terceiros para praticar. Se uma pessoa usa uma substância psicoativa o dia inteiro e não quer parar de usar, isso é uma questão dela. É um direito que ela tem de escolher a sua vida e a sua forma de viver. Se ela não está interferindo na vida de terceiros, né? Então ela tem o direito. Mas Isso, o poder público pode fazer estudos dos malefícios, ou talvez até dos benefícios da dose certa. A diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Então, se a pessoa reflete, conversa, sabe que se ela exceder a dose vai fazer mal, ataca o fígado, é a reflexão. dentro desse seu princípio, tem que se proibir o comércio de tudo quanto é alimento supermanufaturado. O McDonald's tem que fechar. A ideia é Existem não vários. proibir nada. A Oi? ideia é conversar e difundir os malefícios. Se o McDonald's faz mal, vamos difundir. Olha, é super Sim, então, processado. então, vamos entender o que nós estamos falando, que parece que a gente está concordando. Ou seja, adicto é aquele indivíduo que tem uma prática, quer parar e não consegue. Então, se a pessoa pesa 200 quilos e quer continuar comendo no McDonald's, isso é uma questão dela. Se ela pedir a ajuda a alguém, aí é outra coisa. Agora, porque senão a gente entra numa questão moral, Tabaco. E a questão moral é muito perigosa. Porque aí, na questão moral, se traz a pasteurização do indivíduo. E essa pasteurização vai existir a partir de um conceito de certo e errado a ser estabelecido por alguém. Então, pode-se estabelecer ou pensar, como existe na guerra às drogas, que todo aquele que fuma crack está fazendo mal a ele próprio. É verdade. Mais mal ou menos mal de acordo com a quantidade de uso. Mas está fazendo. Assim como se você não beber água, você morre. Se você beber água demais, você morre também. Então a água também é perigosa. Viver é perigoso, Tabacu. Cada minuto que você vive, você se aproxima da morte. Mas a conversa, eu acho que não pasteuriza e deixa todo mundo igual. Eu acho que faz todo mundo refletir. E daí? Isso. E aí concordo com você, Tabacu. Por isso a gente faz há anos esse papo de segunda, que é exatamente para se conversar.
para se refletir, para ter essa diversidade de opiniões e a gente poder ir se enriquecendo com a cultura e podendo ter e tomar decisões baseadas em princípios e na consciência. Eu sei que se eu comer todo dia no McDonald's, eu vou viver menos do que se eu comer uma comida sadia. Mas se eu quero comer, o problema é meu. Porque senão começa a estabelecer, voltamos lá para a Idade Média, ou então voltamos para o marcatismo, né? Ou por todo qualquer regime ditatorial, onde tem o certo e errado, bonito e feio. Imagina se alguém resolve estabelecer que o certo é que a Terra é plana. E todos nós vamos ter que passar a acreditar que a Terra é plana. Já existiu isso, lembra? Galileu foi considerado um criminoso porque descobriu que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno da Terra. Ele teve que ir a público desmentir. Richard Nixon mandou esconder toda a história lá do Vietnã. Você imagina o quanto a gente teria conseguido proporcionar de bem-estar se toda a experiência do Vietnã tivesse vindo a público e tivesse podido estudar a partir dali. Entendeu? Mas para isso é necessária a diversidade mesmo. E é muita. Eu, por exemplo, trabalhei um tempo em presídio, e você encontra em presídio coisas que eu não consigo entender, mas que é fato. Por exemplo, pouca gente sabe, quem está fora desse métier, que é grande o índice de suicídio de presos que cumpriram a pena e são libertos. Eles não sabem mais viver fora de presídio. É igual o passarinho que é criado na gaiola, não aprende a voar, e se você abrir a gaiola, ele não sabe voar. Como viver na rua também. É uma visão incrível. O cara que acostuma a viver em situação de rua. Existe também? Ou é ficção? Não, existe aquele que não é a questão de se acostumar, que faz parte da cultura dele, aquela forma de viver, que é uma forma de liberdade, é uma forma onde ele tem o ir e vir garantido a ele. E é muito difícil. E direito a passar fome. Oi? Direito a passar frio e direito a passar fome. Não é direito a passar frio e direito a passar fome. A consequência de viver fora do sistema é passar frio e fome. Não é direito. Ele tem direito, de acordo com a nossa Constituição, a ter um regime básico de vida, saúde, alimentação e moradia. Mas o fato dele estar fora do regime leva ele, como consequência, a ser excluído social. Você tem índice de situação de rua na China? Será que é verdade que está quase zero lá ou é mentira? É mentira. Tem situação de rua tão grande quanto aqui na China? Tem bolsões de miséria no interior da China. Está reduzindo muito. Não, não é verdade. É fácil você entender. Um país de 1 bilhão de pessoas está com índice de robotização enorme. Empregos estão sendo suprimidos. O que está sendo feito com essas pessoas? Tem uma vontade política de inclusão. É isso que precisa em todo lugar. Não sei se você sabe, Tóquio é a cidade que tem o maior número de Ferraris do mundo. Mas isso é um outro assunto, Tabacão, senão a gente foge. Pessoal, mais ninguém tem nenhum comentário, Cléia, Messias.
Messias? Não. Edna, não acredito que você vai ficar calada hoje, Edna. Oi, boa noite. Esse resgate histórico que você fez foi ótimo, maravilha, como sempre. Hoje, mais uma vez, foi fechada uma comunidade terapêutica em Belo Horizonte. Apareceu na televisão, no jornal, os maus tratos, etc, etc. Que não é novidade para ninguém, né? E aí, assim, eu fico muito triste quando eu vejo, né, um seminário como isso, como foi falado aí, que vai acontecer envolvendo universidades e etc. O desmantelo da rede de atenção psicossocial dentro quase, não vou dizer extinção, porque é muito pesado, mas eu tenho certeza que as pessoas foram para as comunidades terapêuticas, porque a nossa rede de atenção psicossocial está furada. Por mais que tenha unidade de acolhimento, CAPES 3, são em número infinitamente inferiores ao que se necessita. Então, apesar das clínicas da família, ter o programa de saúde na escola, né? E elas abordarem esse tema, não é algo estruturado, é mais pontual, né? Então, precisa ter uma vontade política, e aí eu fico muito triste, né? Porque eu apostava muito nesse governo e estou vendo como os recursos estão sendo drenados para a comunidade terapêutica, né? Apesar de da gente saber, todo mundo sabe, é isso que eu não consigo entender. Os maus tratos que acontecem nessa comunidade terapêutica. E mesmo assim, estão injetando muito recurso financeiro. É isso. Eu acho que tem uma coisa assim, né? A gente tem que olhar para o Brasil e para o resto da humanidade. Você vê, o Brasil é o único país do mundo que tem o SUS, ou seja, Sistema Único de Saúde. Sim, ele está sendo desmontado, sim, ele está sendo acabado com ele, privatizado, mas, assim, mantê-lo, né, esse período já foi algo inacreditável. Eu acho que a gente tem que continuar lutando e cada vez mais para que isso seja mantido, para que a gente continue tendo o SUS. Quanto à questão de saúde mental, a minha sensação é que nós estamos vivendo um momento de uma transição, a maior transição que a humanidade já viveu, onde um regime capitalista tende a se desmontar igual um castelo de cartas. E, para isso, vai ser difícil, mas a minha perspectiva é de melhora muito grande. Porque é pouca carne para muita formiga. As próprias formigas vão se devorar entre si. Você vê que quando Elon Musk e o Trump
se juntaram, chegaram mais perto, um quis comer o outro. Cada vez mais vai ter isso, né? Então, a minha, não só a minha, né? Mas todo o grupo que eu pertenço, a nossa perspectiva é que nós temos que cada vez mais ter força para lutar pelo que nós acreditamos, porque é essa luta, né, que vai fazer diferença. Como dizia Martin Luther King, não me preocupo com o barulho dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Oi. Nós podemos ficar em silêncio. Messias, vou ficar te chamando até o fim do nosso encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite. Pô, acho que são muitas reflexões, né? São muitas questões, assim. Eu acho que essa questão que se aborda da comunidade terapêutica, eu acho que é isso, assim, não é algo que vai se dar e vai se dar de uma forma direta, né? De uma hora para outra. Eu acho que tem outras camadas nesse processo, né? A gente tem no Brasil uma junção, né, religiosa, aonde as comunidades terapêuticas elas entram, elas acessam, né? Aonde os serviços às vezes não conseguem acessar. A gente tem o SUS ele é um modelo, né? Mas mesmo sendo esse modelo, o SUS ele não consegue estar em todos os territórios do nosso país, né? Dando a tamanha dimensão territorial. Mas, em contrapartida, a gente tem em todo o território nacional instituições religiosas que, direta ou indiretamente, elas ajudam também, elas são esse ponto de apoio para essa população que às vezes não consegue encontrar, né? Um serviço como o CAPS, como a atenção primária ali. Eu acho que esse debate é um debate que vai custar ainda alguns anos, né? Alguns anos para a gente conscientizar a massa populacional, né? Os trabalhadores, as mães, os avós, essas pessoas que estão buscando. Porque se elas vão até uma comunidade terapêutica, porque elas estão buscando alguma coisa, né? Algum tipo de auxílio, algum cuidado que não encontrou. E isso é muito grave porque a gente sabe de fato o que acontece dentro das comunidades terapêuticas, mas aí você também traz em xeque, né? Aonde a gente vai colocar? Onde essas pessoas vão encontrar? Aqui no Rio, né? Eu falo do Rio de Janeiro, a gente, no território da Maré, é um território que tem mais ou menos 140 mil pessoas, né? E a gente não tem dentro desse território, dentro desse bairro, por exemplo, um CAPS. A gente tem em bairros afastados ali desse local, né, serviços que atendem essa população. Então, acho que espaços como esses são fundamentais, né, para a gente pensar criticamente sobre isso, né, porque também envolve números, mas envolve vidas, né, envolve dinheiro, né, muito financiamento. Eu acho que é um pouco disso que eu consegui refletir, Paulo. Eu concordo com você, e ainda se acrescenta nisso que a área de saúde, principalmente os médicos, sua grande maioria são oriundos da elite. E eles vão fazer medicina não no sentido da beleza da profissão, da solidariedade, mas sim porque é a maneira mais rápida que tem de enriquecer. E eles vão enriquecer quanto mais resultados eles apresentarem, quanto mais rápido for o resultado. Quando chega um primo, um amigo meu, com câncer, vai ao médico, o médico resolve o câncer dele, a hora que o outro tiver, eu vou encaminhar para ele também. A mesma coisa na saúde mental, né? Eu trabalho com saúde mental, sei bem como é. Se você não tiver uma ética muito firme,
É difícil separar a conta que você tem para pagar no final do mês com a necessidade efetiva que seu cliente tem. É muito difícil. Estela? Boa noite. Sou aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de contribuir um pouquinho, até gostei da fala também, e parabenizar a fala de todos, né? E concordando um pouquinho ali com o Messias, eu vejo aqui na nossa cidade, nós temos tudo, CAPS 1, CAPS 2, um atende a parte mais de crianças, adolescentes, outro após isso, né? E nós temos clínicas terapêuticas aqui que auxiliam muito. Só existe uma diferença que a gente vê quando tu assiste o jornal, assiste fora, no caso da minha cidade, principalmente aqui, que é Passo Fundo, fora, oi? Fora de Passo Fundo, e não tem fiscalização. Aqui, a população, nós temos um grande número de líderes comunitários. É uma cidade que quase todos os bairros ou os loteamentos têm lideranças. Então, a gente consegue, claro que tudo está faltando, né? Falta muito, inclusive questão do SUS, né? E quando se fala em saúde mental, é a última coisa que as pessoas vão procurar é auxílio mental. Ou é taxado de doido, louco, preguiçoso, vários adjetivos é colocado para a pessoa que tem saúde, com problema de saúde mental, né? E assim, por mais que que algumas pessoas sejam até contra essas comunidades terapêuticas, né? Na nossa cidade funciona, até tem grupos de médicos, empresários que têm banda, então ajudam na parte musical, parte cultural, pedem ajuda para a CUFA. Então, assim, ó, eu acho que a população tem que participar mais. As pessoas que pensam que estão sadias têm que também participar dos encontros, fazer as sugestões, porque muitas vezes as pessoas só reclamam e não participam. Eu faz mais de 30 anos que meu trabalho é voluntário, líder comunitária, participo de todos os conselhos, agora estou na Federação Gaúcha das Associações de Moradores, tentando começar a fazer um trabalho com as mulheres, sou promotora legal popular, tudo voluntário, não ganho nada, eu tenho o meu trabalho que me mantém, né? E muitas vezes o marido tem que me manter porque o voluntariado é muito grande, então é difícil. Mas eu acho que falta população participar das conferências, porque é sempre as mesmas vozes, os mesmos rostos, né? É a mesma coisa, o TEAP, semana que vem aqui vai estar fazendo um encontro, né? Vai ter quatro formação e muitas poucas pessoas vão ir. As pessoas não se dão aquele momento do sim de participar, só cobram. Daí deixam que as políticas públicas não cobram dos políticos, e principalmente de quem eles votam. Eu vi que vocês estavam falando em parte de política. Então, a nossa função, eu acho, enquanto até líderes políticos e líderes comunitários, e pessoas que estão à frente das suas comunidades, é tentar fazer políticas públicas de qualidade, levar até, ir para a Câmara de Vereadores, ir para os deputados, e fazer e pedir, exigir, e participar principalmente das conferências, né? Porque há uma necessidade muito grande hoje, no momento, de a gente ter essa união entre todos e todas para conseguir fazer e para conseguir tentar ver o que consegue fazer com o nosso país, porque eu sou também da parte dos outros conselhos e não consigo entender um país como o nosso passar fome, uma cidade que nem a minha cidade, que é uma das terceiras cidades mais violentas do estado do Rio Grande do Sul em termos de violência contra a mulher,
saúde mental também, né? Então, é uma questão assim, eu acho que nós temos que fiscalizar e pedir mais pessoas para fiscalizarem. Isso que a gente não fala ainda, questão de indígenas, das mulheres negras, alguma coisa assim, que também são muito vítimas, né? Então, tem muita coisa na nossa sociedade que tem que procurar. Mas, na questão das comunidades terapêuticas, eu acho que tem que, a partir do momento, no caso, esses estados, essas cidades, que não está dando certo a comunidade terapêutica, eles têm que ser criado alguma outra alternativa. Porque quando um pai e uma mãe batem na tua porta para pedir ajuda, que o filho vai se matar, vai isso, vai aquilo, ou vai ter que amarrar numa cadeira para não sair, ou não ser morto por ter dívidas, aí é difícil a coisa. Então, tu precisa ter algum local com auxílio, mas com auxílio médico também. Porque não adianta botar numa comunidade terapêutica. Tu tem que ter um psiquiatra, psicólogo e psicoterapeutas, que isso é importante. Não é jogar ele numa casa e deixar lá. Tu tem que fazer, é a mesma coisa o sistema prisional nosso. Tu joga lá dentro e não dá oportunidade para essa pessoa. Então, tem que mandar matar de uma vez. Porque não tem como, o nosso sistema não... É assim, ó, entra governo, sai governo, entra vereador, deputados, senadores, e não está modificando muita coisa, né? E o nosso dinheiro está sumindo. Então, essa é uma questão crítica minha, crítica política de todos os centros, esquerda, direita e centro. É uma cobrança, que eu acho que nós está na hora de a gente sentar e se reunir e parar de falar que um fez isso, outro não fez, outro não fez. Vamos fazer junto. Vamos ver o que está errado. E vamos começar a acertar, entendeu? Obrigado, gente. Eu acho que está na hora de a gente nos reunir e tomar um rumo, porque o nosso país é maravilhoso, é um país de gente guerreira, de gente forte, nós somos muito fortes. E nós não fugimos à luta de nada, realmente. Tá? Obrigado, fiquem bem. Estou te esperando segunda-feira que vem aqui, Estela. Segunda. Toda segunda nós nos encontramos aqui. Eu estou nos conselhos, né? E agora entrei também para a Federação. Pode convidar quem você quiser para vir para cá, viu? Eu convido, mas para vocês verem, eu já fiz não sei quantos cursos do CEAP, vou fazer novamente. Isso mesmo. Nós tivemos uma... Formação, o Estado vem dar formação para nós, dos conselheiros do SUS. Eu estou envolvida na defesa civil. Então, é um monte de coisa. Mas quando tiver oportunidade que eu estiver aqui, eu sempre estou inscrita, mas eu entro. Muitas vezes eu estou lá na Câmara de Vereadores e alguma coisa e eu boto lá para estar escutando, porque é muito importante a gente ter essa troca de territórios, saber o que está acontecendo nos outros estados, nas outras cidades. Porque o que acontece aqui na minha cidade, ali na cidade vizinha, esse último final de semana eu tive no encontro com as mulheres negras, pretas, que estão tentando ir para a marcha em Brasília. Está auxiliando. Tá bom. Beijo. Tá? Bom. Gente, não desistam nunca. É isso. Alcléia, estamos aguardando. Olá, gente, boa noite. Aqui é a Alcléia, fala de Natal. Eu estava aqui só pensando, refletindo sobre os diversos questionamentos. Muito bom esse histórico, né, que Paulo fez sobre a questão das drogas, né? E a gente vai juntando um pouco o conhecimento que a gente tem. Eu trabalhei num CAPS AD Norte, fui uma das fundadoras, né, durante 13 anos. E hoje funciona de forma meio capenga, não há investimento aqui no município. A gestão atual está querendo
passar para uma OCIP a gestão inicialmente agora não lembro, das UPAs, e depois iria para os outros serviços, né? Inclusive assistência social, educação. E a gente está aqui na luta, tentando barrar esse avanço, né? Dessa privatização do SUS, né? E, em consonância a isso, a gente está também pesquisando a questão dos investimentos que foram trazidos pelas... gente, eu estou com sono. Pelas emendas parlamentares, né? Que investiram nessas comunidades terapêuticas. Estamos tentando fazer essa pesquisa de quanto isso custa, né? O nosso dinheiro público investido nesses locais. Mas, por enquanto, minha fala vai ser essa de agradecimento, né? Por tantas provocações. Né? Concordo com a fala dos vários colegas que se manifestaram aí. E eu acho que o Tabacô falou sobre a questão da comunicação, né? Está faltando comunicação, está faltando as pessoas realmente se encontrarem, porque existe um mar de informações, né? E as pessoas estão perdidas no meio de tudo isso. Mas, por outro lado, eu vejo que, depois da pandemia, que teve todo esse adoecimento mental, as pessoas estão aprendendo a falar de saúde mental, né? Já tem a NR1, que é uma lei que é para ver a questão de saúde mental no trabalho, né? São coisas que eu acho que estão abrindo caminho para melhorar esse diálogo, esse entendimento da real necessidade, né, das pessoas. Essa discussão da escala 6x1 também foi muito importante, para que as pessoas possam parar e realmente avaliar. Então, há caminhos que estão surgindo, e quando a gente faz aquela coisa da colcha de retalhos, tecidos, né, e numa conversa como essa, a gente consegue visualizar outras coisas, né, outras necessidades. E eu parabenizo o Paulo, né, por ter me convidado para estar participando hoje. Hoje eu vim como observadora mesmo, para entender como é, e assim, já amei muito, viu, Paulo? Parabéns pela proposta, né? E vou estar convidando os demais conselheiros aqui do Estado para a gente poder ter essa conversa com você e apoiar esse trabalho aqui, junto à universidade, junto aos órgãos que... eu acho que esse é o caminho, né? Parabéns a todos. E sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês nas segundas-feiras. Obrigada. Está sem áudio, Paulo. Acho que você está sem som, como Paulo. tá dizendo, isso. Então, como eu estava dizendo, segunda-feira que vem, o Messias vai estar nos brindando, falando sobre redução de danos. E eu queria te convidar, Cleia, para na outra segunda-feira, você está conversando com a gente sobre um quadro geral da saúde mental aí no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é, infelizmente, o estado brasileiro campeão de suicídios. E aí, como é que fica a saúde mental aí? Como é que essas tantas questões são abordadas aí nesse lindo estado? Então, vamos lá, repetindo. Segunda-feira que vem, Messias vai estar nos brindando com redução de danos. Segunda-feira que vem é dia
6. Dia 13, Alcléia. Que tal, Alcléia, você nos fazer um retrato, um resumo da saúde mental no Rio Grande do Norte? O que você acha? Dia 13? Olha que tem Carla consciente, hein? Tá certo, vamos lá, vamos tentar. Tá bom. Combinado, então. Então, segunda-feira, dia 13, é você, Alcléia. Segunda-feira que vem é o Messias. Redução de danos. Forte abraço para todos. Até segunda. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Forte abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos.